Todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. Antes de começar a nossa simulação e prática, começando do zero, programação por blocos no Tinkercad, nós vamos colocar os nossos elementos na bancada e depois apresentaremos o material novo que nós vamos utilizar aqui. Vamos usar o negativo, que é posicionado na longitudinal, para colocar os negativos dos LEDs em 10 locais diferentes. Vamos ver como é que fica isso. Agora vamos colocar os resistores fazendo o papel do jumper de um lado para outro da protoboard. Vamos agora ligar cada LED nas portas digitais de 2 até 11, lembrando que os resistores intermediam a situação do LED para as portas digitais. Vamos usar o negativo, que é posicionado na longitudinal, para colocar os negativos dos LEDs em 10 locais diferentes. Agora sim, vamos ao nosso componente novo, o potenciômetro. E o que é o potenciômetro? É um tipo especial de resistor de 3 terminais, cuja resistência pode ser ajustada por meio mecânico, ou seja, girando ou deslizando um eixo móvel, aqui no nosso caso, girando, formando assim um divisor de tensão ajustável. Nele, então, nós vamos usar as portas analógicas, deixando então o mundo do 0 e 1, do liga-desliga, para trabalhar, nesse caso aqui, de 0 até 1023 possibilidades diferentes de ajuste daquilo que nós pretendemos fazer. O pino analógico vai no A0, que é o pino do meio do potenciômetro. No da esquerda, nós vamos colocar no negativo da protoboard. E nós vamos fazer aqui uma tramitação de um lado para o outro desse sinal negativo. Positivo terminal da direita, nós vamos colocar também na protoboard, do lado correspondente ao positivo na longitudinal. E vamos ligar os 5 volts do Arduino nesse mesmo eixo longitudinal. Prontinho, vamos ao código ou à programação por blocos. Hoje em controle e matemática, o laranja e o verde, nós vamos usar alguns controles diferentes. Aqui em controle nós vamos, se esse hexágono, então vai acontecer alguma coisa. Se não, o que significa esse outro, vai acontecer outra. Então vamos colocar esse elemento aqui. Na matemática nós vamos optar por esse outro elemento, por essa outra condicionante aqui, que tem esse E aqui no meio. E em vez do E, nessa outra imagem, nesse outro hexágono que tem aqui, estou falando que é hexágono porque tem 6 lados, tá, gente? Eu posso encaixar dentro do outro matemática. Agora sim, eu vou colocar aqui uma entrada e vou colocar aqui o pino analógico A0 nessa primeira imagem oval, né, que tem aqui, onde tem o número 1. Então, se ler pino analógico A0. Colocar o sinal de menor para maior e colocar um valor aqui onde está o 1. Será 20. Então, se ler pino analógico A0 maior que 20 e ler pino analógico A0 maior que, vou colocar aqui 110. O que vai acontecer? Eu vou definir o pino digital 2 ou LED 2 como alto, ou ligado, ou aceso. Em outra situação,
eu vou definir o pino 2 como apagado, baixo. Aqui por diante é um exercício de duplicar esse bloco todo, alterando os valores para que eles fiquem com uma diferença de 90 pontos entre um e outro. Então eu vou alterando esse valor e vou alterando os pinos. Vou para o pino 3, vou para o pino 4, vou para o pino 5 e aí até o pino 11. Aqui no controle, eu vou colocar se tal situação acontecer, então o que é que vai acontecer na saída? Aqui, vamos ao mesmo exercício então. O controle matemático, ler pino analógico a 0 maior que o último número do LED 11. Então eu vou colocar lá a entrada maior que 920. E a partir daí o que eu quero que aconteça? Eu quero que todos os LEDs acendam. Isso daqui deu certo aqui na simulação? Agora que eu já vi que deu certo, eu vou copiar o código sob forma de texto lá para o Arduino e depois nós vamos ver na prática que se isso aqui vai dar certo mesmo ou não. Vamos nessa aqui. Então, pessoal, para vocês entenderem o que foi realizado aqui. Primeiro eu tenho uma mini protoboard e o nano Arduino plugado nessa mini protoboard. Aqui eu tenho o potenciômetro. Esse potenciômetro está ligado do lado negativo dessa protoboard. Lembra de assistir protoboard 3. O que eu não disse em protoboard 3 foi que, olha, eu tenho um conjunto aqui de 5 orifícios, outro segundo, outro terceiro e outro quarto. Do quarto para o quinto, ele perde a comunicação do sinal. Então eu tive que fazer um jumper do quarto para o quinto. E a mesma coisa acontece aqui. Eu tive também que fazer um jumper para o sinal elétrico negativo passar aqui até o final. Esse sinal elétrico está na porta digital, no GND, e as outras portas digitais foi como eu mencionei lá no Tinkercad, onde elas estão. Os 5 volts está aqui desse lado, exatamente aqui, e ele veio até o lado positivo da protoboard. E depois os sinais foram migrando para dentro em cada uma das portas digitais aqui, tá? Então foi isso que foi feito. Eu usei esse tipo de jumper para facilitar a visualização e também os LEDs vocês podem perceber que eles são em tamanhos diferentes, mas não prejudicará o efeito, ok? Vamos lá, vamos ver como é que ficou isso, se funcionou ou não.